Amores, beleza? Vamos para a nossa terceira aulinha sobre fisiologia do sistema hormonal. Como eu havia falado para vocês, as aulas estão mais partidas porque o conteúdo ele é muito extenso para a gente, tá certo? Então vamos falar sobre duas glândulas importantíssimas, que são a tireoide e as paratireoides, tranquilo? Então vamos ver lá alguns aspectos importantes da tireoide. A tireoide está relacionada à produção de dois hormônios, T3 e T4. O T3, triotironina, também pode ser chamado, e o T4, tetriotironina ou tiroxina. Simples desse jeito, tranquilo? Quando eu falo em tireoide, eu digo que ele vai sofrer influência diretamente do hormônio tireotrófico. Então, o hormônio tireotrófico, que é uma trofina, ela está relacionada exatamente ao estímulo, viabiliza um bom trabalho, um bom desempenho da tireoide. Tranquilo? Olha lá, estimula o metabolismo do T4, ou seja, promove, o estímulo do T4, que já se encontra exatamente na glândula. E aqui você tem três características interessantes, onde é essencial para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, porque age diretamente nas células, regula o teor de cálcio e fósforo no sangue, tá certo? Observa que esse teor de cálcio e fósforo ele é regulado em virtude de um feedback que nós encontramos. Enquanto a calcitonina, que é o próximo tópico que eu destaquei já aí para vocês, é um hormônio que vai reter esse cálcio nos teus ossos, você tem um paratormônio que libera esse cálcio na corrente sanguínea. A osteogênese perfeita, que vocês conhecem como ossos de vidro, e a osteoporose são doenças interessantes, porque a osteoporose está relacionado à falta de calcitonina, à falta daquela estrutura hormonal, daquele fator que vai reter esse cálcio nos teus ossos. Tranquilo? E já a osteogênese imperfeita é o tipo de doença que está relacionada exatamente à parte orgânica do osso. Você não tem uma boa produção de colágeno. Observa que o colágeno ele é produzido a partir do tropocolágeno. E o tropocolágeno é produzido a partir dos fibroblastos, que são células específicas. Então, observa essas duas doenças de cunho metabólico. Uma está relacionada diretamente com a calcitonina e a outra não. Olha lá, eu tenho aqui também, falando ainda da tireoide, a natureza química desses hormônios. T4, natureza química, é um aminoácido. Você tem a tironina com iodo. O T3, o triotironina, é natureza química, também é um peptídeo. O T3 regula, está relacionado intimamente, pessoal, à regulação do teor de cálcio e fósforo nos ossos e, consequentemente, na corrente sanguínea, tá certo? Aqui tu tens mais três aspectos interessantes. O indivíduo pode apresentar hipertireoidismo, hiperatividade da hipófise, hipotireoidismo, que é a baixa atividade, que a gente vai ver bem destacadozinho as principais características, e a calcitonina sintética de salmão, que é a calcitonina produzida em laboratório e que normalmente idosos tomam quando existe a necessidade, quando não apresentam mais o fator de retenção desse cálcio na estrutura óssea. Tranquilo? Vamos ver o próximo slide. A deficiência, como eu havia falado para vocês, vai promover o hipertireoidismo, alta atividade da tireoide, e vamos encontrar também o hipotireoidismo, a baixa atividade da tireoide. Tá? Vê bem, no hipotireoidismo eu coloquei todas essas características que são as mais pedidas, são as mais proeminentes para a gente. Inibe o desenvolvimento psíquico e corporal, promove cretinismo, aquele indivíduo baixinho, aquele indivíduo magrinho, você percebe exatamente a partir dos exames que ele tem todo aquele estereótipo, toda aquela característica de hipotireoidismo, promove obesidade, lentidão, determina a pele seca, e você tem uma das características mais interessantes do hipotireoidismo, que é o bócio endêmico, que é quando a tireoide ela incha e você encontra aí um edema gigantesco
no pescoço do indivíduo, em virtude exatamente da baixa atividade, a partir da baixa atividade da tireoide, o hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, você encontra algumas características que são antagônicas, que são bem diferentes. Nervosismo apresenta aumento da camada de gordura atrás dos olhos. Esse aumento da camada de gordura traz uma característica interessante, a chamada exoftalmia. Cabeça, o que é isso? Exoftalmia. Exo, fora. Oftalmia vem de olhos. Então, é um indivíduo que tem os olhos um pouco, o globo ocular um pouco mais para fora da órbita ocular, tá certo? Perda de peso, aumento do ritmo cardíaco. Em alguns casos, o indivíduo ele vai apresentar taquicardia. E os hormônios T3 e T4 estimulam as células para oxidação citológica, beleza? Então, eles promovem esse tipo de característica, beleza? Tranquilo? Olha lá mais alguns slides que eu destaquei aqui, bem bonitinho, deixei na medida pra gente. Você tem a paratireoide. Amores, dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar até o piloto para você perceber bem direitinho, tá? Eu tenho aqui toda essa parte marrom, mais escura, é a tireoide. Observe que ela tem uma forma de um H, né? Forma de um Hzinho aqui. Perceba que nas quatro pontas que nós encontramos, nas duas superiores e nas duas inferiores da tireoide, nós encontramos as paratireoides. Uma, duas, três, quatro. Então, nós temos quatro glândulas, que são as paratireoides. Elas estão bem juntinhas a tireoide. Importante, quando se faz traqueostomia, o médico ele tem que ter uma perícia muito grande, né? Porque a traqueostomia, ela não é feita bem no meio aqui, da cervical, não é feita um pouco mais acima. Porque se o indivíduo ele pega, se o médico ele consegue encaixar na tireoide, o paciente ele vai ter problemas gravíssimos, principalmente em relação à sua condição metabólica, como eu já havia destacado para vocês, certo? Então, observa aqui, se você passar os dois dedos na parte inferior do teu queixo, tá? Mais precisamente da tua garganta, está massageando a tireoide. Então, eu tenho a traqueia e ela está encorpada a traqueia. Então, são quatro glândulas que eu destaco como paratireoides. E a tireoide é essa maior que eu destaquei aqui para vocês. Vamos ver as características que também são interessantes. Produz o paratormônio. Esse paratormônio ele age com a calcitonina. A calcitonina é um hormônio que tira esse cálcio da corrente sanguínea para fixação nos ossos. E o paratormônio ele promove a retirada desse cálcio para garantir exatamente toda outra condição metabólica, né, que existe no nosso corpo. Você vai encontrar o cálcio ele servindo para viabilizar o processo de coagulação sanguínea, né? Observe que se não existe o cálcio com a filoquinona, com a tromboplastina, você não vai encontrar a rota metabólica do processo de coagulação. O cálcio é importante nos neurônios, tem uma atividade importante neuronal. O cálcio ele está relacionado exatamente à contração muscular. Sem cálcio você não encontra contração muscular. O músculo ele só contrai com a presença do cálcio, em concentrações satisfatórias de cálcio na corrente sanguínea, né? Então, por isso que esse cálcio não pode ser fixado nos ossos, só nos ossos. Por isso que esse cálcio não pode ficar nos ossos e nos dentes. Ele tem que estar também na corrente sanguínea, numa concentração satisfatória, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês, mantém constante os níveis de cálcio fosfato, ou fósforo, como queiram, né, no sangue. Retira cálcio dos ossos, já havia destacado.
Aumenta a absorção no intestino, vai viabilizar o processo de absorção intestinal e reduz a excreção pelo rim. Então, do ponto de vista mais objetivo, quando você retrata paratireoide e tireoide, são esses aspectos aí, são esses pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Beleza? Vamos para a nossa quarta aulinha. Segue aí direitinho. O conteúdo dele tá bem mastigado, ele está bem objetivo. Quando vocês estiverem respondendo algumas questões, vocês vão constatar que o conteúdo que a gente trabalha é bem objetivo, né? Para que você tenha um bom desempenho nessas provas, nesses vestibulares e no Enem. Beleza? Então fica com Deus, um abração e até a próxima.